respondeu Jesus: em verdade, te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Opa! Nicodemos já era um senhor, ali dos seus 80 anos para lá, e esse cidadão foi falar com Jesus, e agora Jesus fala do novo nascimento. Tem que nascer de novo. Se você quer entrar no reino de meu Pai, no reino de Deus, você tem que nascer de novo. Agora, o homem era rabino e ministrava a palavra de Deus no templo. Quando Jesus falou essa palavra, Nicodemos não pareceu que não entendeu. Aí Jesus fala no verso 4, aliás, Nicodemos fala: porquanto perguntou Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Opa! Agora Nicodemos, ele pensou que o nascer que Jesus estava falando seria ele retornar de volta ao ventre materno da sua mãe, e a sua mãe carrega novamente ele 9 meses, agora um homem já mais velho, pesado. Aí Jesus disse: não, Nicodemo, não é esse nascimento não. Eu estou falando do outro nascimento. Você vai ver aí nos versos a seguir. Agora olha para o verso 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, que alguém não nascer da água e do Espírito não pode entrar onde? No reino de Deus. Verso 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Vamos entender isso aqui. Jesus agora estava falando para Nicodemos: quem nasceu da carne é carne, quem nasceu da água e do Espírito é o batismo. Agora, quando Nicodemos perguntou a Jesus: porventura o homem tem que nascer e voltar o ventre materno? Não. Jesus agora pregou o batismo para Nicodemos, e a Bíblia diz que nesse momento Jesus explicou para Nicodemos: quem é nascido da água e do Espírito, quem não nascer da água e do Espírito, aliás, não pode entrar no reino de meu Pai. Como é que eu vou para o céu? Se Jesus estabeleceu o batismo, alguém está ensinando os batismos por aí que não é bíblico. Por exemplo, uma criança tem pecado quando nasce? Não. Ela já fez alguma maldade com alguém? Não. Agora bora deixar que a Bíblia responda. O batismo, ele tem um símbolo de arrependimento. Eu reconheço que eu sou um pecador, peço perdão a Deus, e logo em seguida tomo a decisão do santo batismo. E aqui Nicodemos, Jesus falou para ele desse batismo. E Nicodemos entendeu que Jesus não estava falando do nascimento carnal, de carne, mas sim o nascimento espiritual. Cadê o amém? Amém. E esse exemplo foi deixado pelo próprio Jesus. Você já pensou Jesus, um homem sem pecado, que ele nunca cometeu nenhum pecado? Jesus não pecou, e ele pediu para ser batizado? Como pode uma pessoa que não cometeu pecado chegar para o evangelista, para o profeta João Batista, no Rio Jordão, e dizer: eu vim para que tu me batizaste? Se Jesus se batizou por 33 anos, foi isso ou não foi? E agora, Jesus agora passa e deixa esse testemunho, esse exemplo para cada um de nós. Eu tomei essa decisão com 12 anos de idade, lá na cidade de Carpina. A minha madrasta estava do lado de meu pai, e me lembro que era uma série de evangelismo, e o pastor estava terminando e fez o apelo. E eu esperei alguém se levantar para eu não ir só, e ninguém se levantou.
Para você tomar a sua decisão, alguém tem que dar o primeiro passo. Amém? Amém. E de repente aquele garotinho de 12 anos, barrigudo, amarelinho, canela seca, foi o primeiro a se levantar da banca e vir aqui na frente. E o pastor olhou para mim. E ele disse: tem mais alguém? Depois que eu me levantei, mais 12 pessoas me seguiram. Amém? Amém? Alguém tem que dar o passo, pastor. Se não der, você vê um evangelismo desse. Se ninguém tomar nenhuma decisão de tomar do batismo, não toma a decisão de dar o primeiro passo, como é que eu vou dar? E eu louvo a Deus que aquele batismo de quando eu tinha 12 anos vale até hoje, que eu não deixei os caminhos de Jesus. Amém. Eu sei que naquele dia eu recebi a pessoa do Espírito Santo. Amém? Agora abra sua Bíblia no livro de Atos capítulo 2, leia o verso 38. O apóstolo Paulo vai dizer o significado do batismo. Tá bom? Atos é depois de João 2 e o versículo 38. Atos 2, 38. Agora Jesus vai falar com cada um de nós. Amém? Nesse verso, irmão Aparecido, Jesus fala com cada um de nós individualmente. Sabia disso, pastor? Porque Pedro vai usar a expressão de cada um. Ele não está envolvendo todos. Quando um toma, todos tomam. Olha o que diz Atos capítulo 2, verso 38. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós, e seja o quê? Batizado em nome de quem? De Jesus Cristo, para a remissão de quê? Dos vossos pecados. Isso. Peraí, deixa eu ler para vocês entenderem. Olha o que diz aqui. Respondeu Pedro: arrependei-vos, cada um de vós, e sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, recebeis o dom do Espírito Santo. Amém? Amém. Um bebezinho batizado, ele recebeu o batismo em nome de Jesus? Não. Ele nem sabe que Jesus existe. Quando a criança vai saber que Jesus existe? Quando os pais falar de Jesus para ele. Quantos acreditam nisso? Que um bebezinho pequenininho, ele não sabe de nada. Em outras palavras, ele não tem pecado. Pecado porque ele não praticou as obras do pecado. Hoje um adolescente de 13, 14, 15, ele já sabe o que é pecado. Mas um recém-nascido, um dia minha avó, ela viveu na igreja católica. Até um dia dela receber este livro como presente. Alguém deu a Bíblia para ela. E ela foi lendo a Bíblia e foi descobrindo verdade. Com cada verdade que ela descobria, ela perguntava ao chefe da igreja, o padre. E ele disse: minha filha, você está achando essas verdades aonde? Porque a Bíblia só pode estar em nossas mãos para nós ler e dar interpretação. E ela foi e disse: padre, eu tenho uma Bíblia que eu ganhei de presente. A pergunta dela foi o seguinte: João Batista batizou Jesus com 33 anos. E por que os meus filhos, e além de eu batizados, que foram 8 filhos, não 10, e eu tive que pagar? E aqui o apóstolo Pedro está falando que o batismo é o quê? Vocês receberão o dom do Espírito Santo de graça. Sabe, aquele padre era um homem sincero. Ele disse para minha avó: você descobriu a verdade. Ela falou do sábado que tinha conhecido na Bíblia. E ele disse: só tem uma igreja que eu conheça hoje que guarda esses mandamentos 10, inclusive o sábado, é o povo chamado Adventista. Amém. Louvado seja Deus. A minha família veio de lá. Eu nem era nascido, era no ano, pastor, ali no ano de 1958, meu pai disse. Eu
nem sonhava, nasci lá em 71. Você viu o que é que esse livro faz? Aqui é a palavra de Deus. Não vá ao pastor, consulta esse livro. Deixa Deus falar para você. Deixa Deus mostrar para você. É isso que hoje eu estou aqui na igreja, porque eu acredito na palavra de Deus. Amém? Último texto, Romanos capítulo 6. Agora a gente vai falar Romanos depois do livro de Atos. Vamos ler até o verso 4. Romanos capítulo 6, versículo de 1 até o verso 4. Romanos capítulo 6. Logo em toda a Bíblia, nesse livro de Romanos, você vai ver a palavra que está acima antes do versículo. Livre do pecado pela graça. Amém. Olha, livre do pecado pela graça. Você já parou para pensar que Deus nos libertou? Lá na cruz do Calvário, o seu nome, o nome do pastor, o meu nome, o nome de todos vocês, lá na cruz do Calvário, Jesus gravou na cruz e na palma de suas mãos está os nomes de todos. Amém? Aqui você vai ver o sentido do batismo, porque o apóstolo Paulo, ele vai falar qual é o significado aqui. Até esses versos que eu falei de Nicodemos e Pedro ali falou: arrependei-vos cada um de vós, mas agora aqui vai dar para vocês entenderem. Romanos capítulo 6, verso 1. Que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? E o que é morrer? Por exemplo, o irmão João, o pastor vai batizar ele já assim. Ele vai batizar ele não só com um pinguinho de água na cabeça, não. Ele vai mergulhar. Quem já tomou banho de praia aqui? Levanta a mão. Praia. Eu tomei. Quem já tomou banho de açude? Você já pensou se ele tomar banho no açude? Fazer uma caminhada tão longa e chegar lá só botar a cabeça na água e o corpo ficar fora? Não vale. Esse não é o batismo. Agora você vai ver, porque os dois versos que eu li, a palavra de Deus fala: assim como viveremos ainda nós no pecado, se para ele morremos? Verso 3: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua... Está aí na Bíblia assim? Está ou não está? Pronto. Só faltava quando... Eu até sou amigo do padre lá da minha cidade. Se um dia tiver batismo lá que quiser, eu vou lá pregar. Sabe por quê? Quando a gente entrega a nossa vida a Deus, o batismo, ele tem o símbolo da morte de Cristo. Assim, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, naquela sexta-feira, o corpo dele foi tirado e levado para uma sepultura. A mesma coisa quando hoje vai acontecer com João e amanhã com as outras pessoas, que amanhã tem mais gente para batizar. Cadê o amém da igreja? Amém. Eu fui curado, foi para batizar. Eu sou assim amigo de João Batista. Eu gosto de batizar. Amém. Porque foi a ordem que Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho, e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus falou para Nicodemo, Luísa: se você não nascer da água, Nicodemos, você não pode entrar no reino de meu Pai. Você já parou para pensar isso? Todos nós temos que tomar essa decisão. E eu creio que é das melhores decisões que a gente toma. Amém? Amém? Porque vai fazer parte da morte de Cristo e a ressurreição. Olha agora o verso final. É o verso 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado diante dos mortos pela glória do Pai, assim também andamos nós em novidade de vida. Pronto, aqui ficou bem claro. Cristo Jesus, ele morreu na cruz,
Todos nós fomos batizados na morte de Cristo pelo batismo. Uma alegria ter o Senhor e sua família linda aqui conosco, viu? Vieram tão de longe para participar desse momento. Eu agradeço a presença de cada um dos irmãos que aqui estão esta noite. Não estamos sozinhos, irmãos. Existem anjos aqui conosco. Amém. O livro de Lucas, capítulo 15, garante que a festa do céu quando o pecador se arrepende. Os anjos festejam quando a gente toma uma decisão que vai ao encontro da palavra de Deus, exatamente aquilo que Deus pede. Jesus disse em Marcos 16, aquele que crê e for batizado será salvo. Amém. Então nesta noite há salvação aqui nesta igreja. Amém. Quero fazer algumas perguntas para o Senhor, tá bom? O Senhor crê em Deus o Pai, em seu Filho Jesus e no Espírito Santo? O Senhor aceita que Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar os homens dos seus pecados? O Senhor aceita Jesus como seu Salvador pessoal? O Senhor crê que a Bíblia é a palavra de Deus e que constitui a única regra de fé e prática para os cristãos? O Senhor crê que Jesus vai voltar como prometeu e esta passa a ser hoje a bendita esperança do seu coração de que Jesus volte para colocar fim ao pecado e estabelecer o seu reino eterno? O Senhor crê que os 10 mandamentos continuam em vigor para o cristão e é dever do cristão observar esses mandamentos como uma declaração de amor a Deus, inclusive o 4º mandamento, que requer a observância do sábado como um dia consagrado a Deus, ao serviço de Deus? O Senhor crê que o seu corpo é o templo do Espírito Santo e que Deus deseja que o Senhor cuide do seu corpo, não usando álcool de qualquer de suas formas, deixando de lado também as carnes imundas e assim fazendo a vontade de Deus no que diz respeito ao comer e beber, conservando assim o seu corpo para servir a Deus? O Senhor crê na organização da Igreja Adventista no 7º dia e está disposto a ajudar esta igreja na pregação do Evangelho através da sua influência, dos seus dons, do seu testemunho, bem como também através dos dízimos e ofertas, o Senhor ajudar esta igreja a pregar o Evangelho a todo mundo? O Senhor deseja ser batizado por imersão, como manifestação pública de sua fé em Cristo e do perdão dos seus pecados? O Senhor crê que a Igreja Adventista no 7º dia é a igreja da profecia bíblica e que pessoas de todas as partes do mundo são convidadas a fazer parte dessa igreja e a ser nela aceitas? O Senhor deseja ser membro da Igreja Adventista no 7º dia, aqui do Bom Conselho? Amém. Amém. Haja pergunta, né? Deus abençoe. Vamos acompanhar o irmão aqui para a gente colocar na barra, tá bom? Vocês têm aquele hino que está na hora aí? Está na hora. Mas não é esse não? Era isso que eu queria. Para vocês verem. Isso. Aí vocês podem bater foto. Também com a Margarida. Eu agradeço a Deus essa noite pelo privilégio que eu tenho de participar aqui da decisão mais importante da vida dele. Jesus falou que aquele que não nascer de novo, e ele estava se referindo ao batismo na água e no Espírito, não poderá entrar no reino dos céus. Então agora o seu João, ele está completamente credenciado por Cristo Jesus a entrar no reino dos céus. Através do batismo, nós que nos batizamos pela fé, nos tornamos filhos de Deus. Aquele que crê é filho de Deus. Aquele que não crê não é filho de Deus ainda. É assim que a Bíblia se explica. Então nós precisamos crer para poder participar no reino dos céus. E agora, meu querido irmão João, quer dar a palavra? Pode. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Tanto
dia que eu estou procurando a saber um caminho mais certo para Amém. E há muito tempo isso aí. Amém. Eu não queria entrar no outro canto sem não saber. Isso. A não ser permitido por Jesus Cristo. Amém. E vocês querem falar alguma coisa também, a família? E Dona Margarida, Vocês querem falar alguma coisa? quer? Amém. Tá certo. Amém. É verdade. Então vamos orar. Nosso Deus, bendito Pai Celestial, te louvamos, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário, que nos permitiu ter esperança de vida eterna. Assim sim. E agora, Senhor, teu filho João te aceita como Salvador e Senhor de sua vida. Que o Senhor possa abençoá-lo na sua jornada, ele possa ter encontros e mais encontros com Cristo Jesus. E na eternidade, Senhor, ele possa para sempre estar na tua presença, contando a sua experiência e ouvindo de Jesus, do prazer que ele teve de salvar esse teu filho. E agora, como ministro do Evangelho, para o perdão dos seus pecados, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode abraçar ele. Amém. Agora, meus meu amigo, esperei 10 anos, mas cheguei aqui para batizar. Amém. Olha, abraça a Margarida agora. Amém. Isso. Daqui a pouco ela vai marcar quantos anos eu vim batizar ela. Né, Margarida? Vai marcar quantos anos eu vim para te batizar. Amém. Olha, você assistia. Esse parece. Quanto tempo eu estou te batizando? Não aparece. É um filho. Mas você vai ter aqui. Não tem mais? Bota aí, vai começar aqui, pode chegar. Tudo que há em mim te adoro. Vem pra cá, Margarida. Só a ti adoro, meu Aqui, deixa eu tirar essa. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer, toma meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer, toma meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Amém. Faz o teu querer. Vem, volta de novo, irmão. Tira aqui a foto comigo. Tira a foto.
É. Você quer tirar um? Depois eu vou tirar tudo. Mas quer tirar um comigo aqui? É? Deixa ela vir. Peraí, seu João, volta aqui. E a sua esposa já tirou um outro não. Pode ficar. Agora quer tirar um comigo. Essa daqui, esse aqui, Dios